varelajonas71@gmail.com. Continuamos hoje a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos. Chegamos aqui nos livros sapienciais. No Antigo Testamento são 5 livros: Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria, que são acrescentados a esses 5 livros 2 livros poéticos, Salmos e Cântico dos Cânticos, né? Então esses livros apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel. Hoje nós continuaremos as explicações do livro dos Salmos, está em livros sapienciais, é o 18º livro do Antigo Testamento na nossa contagem, né? No seu Salmo 137, entre parênteses 136, fidelidade até no exílio. Fidelidade até no exílio, né? Então, súplica dos exilados na Babilônia, versículos 1 e 2. Em meio à beleza de Babilônia, os exilados estão tristes e nem usam os instrumentos para acompanhar suas lamentações. Versículos 3 a 6. Por curiosidade ou ironia, os opressores querem conhecer o folclore dos israelitas. Todavia, como cantar no exílio os cantos que celebram a libertação e a conquista da vida. Tudo isso não passa agora de triste recordação. Versículo 7. O dia de Jerusalém foi o da catástrofe sob as tropas de Nabucodonosor, entre parênteses 586 a.C. Os edomitas, parentes e vizinhos dos israelitas, se uniram aos opressores e se aproveitaram da situação, entre parênteses, conforme Abdias. Versículo 8 e 9. Em vez de cantar o seu folclore, os exilados entoam esta maldição: feliz quem fizer justiça, destruindo até a raiz a ambição que gera escravidão e morte. Salmo 138, entre parênteses 137. Deus olha o humilde. Oração de agradecimento, oração de agradecimento celebrando a experiência do atendimento. Versículos 1 a 3. Não é clara a situação da qual a pessoa foi libertada. O fato de gritar, porém, parece indicar uma situação social. Versículos 4 a 6. A pessoa convida outros a participar da ação de graças. O convite aos reis tem algo de aviso. Também eles devem reconhecer que Deus é transcendente, mas está sempre presente para distinguir entre justos e injustos. Versículos 7 e 8. A experiência passada é agora aplicada a novas situações, onde Deus sempre se manifesta como libertador. Salmo 139, entre parênteses 138, é Deus que revela quem somos. Meditação e estilo sapiencial. A pessoa se encontra na mesma situação em que se acham os autores dos Salmos 17 e 27. É levada ao templo para ser examinada por Javé durante a noite e pela manhã receber a sentença. Versículos 1 a 6. Examinado por Deus, o salmista descobre que Deus o conhece melhor do que ele próprio. Versículos 7 a 12. Apavorado diante disso, ele pensa em fugir.
mas para onde Deus se encontra em todos os lugares, o salmista descobre que Deus está mais presente a ele do que ele próprio está presente a si mesmo. Versículos 13 a 18 é o centro do salmo. Deus conhece e está presente ao homem mais do que este a si próprio. Afinal, Deus é o mistério que está na fonte e no fundo de toda a vida. Ele forma não só o corpo, mas também o interior e até a história pessoal que ultrapassa a compreensão do próprio homem. E nessa meditação, o acusado adormece, chega amanhã, entre parênteses, versículo 18, e ele é absolvido. Versículo 19 a 22, trata-se de um pedido de justiça, que os acusadores sofram a sentença que desejavam para o inocente. Fica uma pergunta: por que Deus não acaba logo com os injustos? Versículos 23 e 24, pedido para que Deus revele a identidade pessoal e o destino do homem. Só Deus, que vê tudo e a tudo está presente, pode revelar o homem ao próprio homem. Salmo 140, entre parênteses, 139, Tu és o meu Deus. Súplica de um inocente injustamente perseguido. Versículos 2 a 6, junto com a súplica, descreve agudamente o comportamento e a ação dos injustos contra os justos. Versículos 7 a 12. O título Meu Deus caracteriza o Deus da aliança, que acompanha e lidera as lutas do seu povo. As lutas do seu povo. O salmista aplica esse título à sua situação pessoal. Versículos 13 e 14. O pedido mostra que a finalidade da justiça é libertar o pobre e defender o direito dos que nada têm. Aí está a grande proclamação do povo de Deus. Versículos 141. Salmos 141 a 140, repetindo: a tentação do justo. Súplica contra a tentação de se deixar seduzir pelos injustos. Versículos 1 e 2. Tarde e noite são os momentos propícios para a súplica. Versículos 3 e 7. A grande tentação para o justo é ver a insolência e prosperidade dos injustos, que parecem ficar sempre impunes. O texto original é bastante corrompido e difícil. Versículos 8 a 10. Súplica final: só Deus pode proteger o justo para que este não caia na tentação. Nós voltaremos, meus amigos. Vamos tentar aqui Salmo 142, entre parênteses 141, a persistência do justo, súplica do justo perseguido. Versículo 2 a 5, o maior problema é que para o justo, repetindo, é que o seu comportamento atrapalha o funcionamento de uma sociedade injusta, por isso tentam a todo custo demovê-lo da retidão. Versículos 6 a 8, temeroso diante das ameaças, o justo recorre a Deus. Da sua persistência nasce a comunidade dos justos para fazer frente à insolência dos injustos. Voltaremos, meus amigos, no Salmo, com a continuação da explicação do livro dos Salmos, no seu Salmo 143. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.